nós já divulgamos durante os últimos dias, né, que a nossa reunião de hoje estaríamos recebendo o Elison Santos, o nosso irmão trabalhador e divulgador da doutrina espírita, que reside em Belo Horizonte e trabalha lá já há algum tempo. A gente vai fazer um breve relato aqui do trabalho que ele vem desenvolvendo. Ele é natural de Carmo da Mata, cidade mineira, e atualmente reside em BH. Ele é médium e escritor espírita. Possui 32 livros publicados, entre obras para adulto e crianças, cuja renda é revestida para instituições de caridade, entre elas a ONG Fraternidade Sem Fronteira, que realiza um trabalho humanitário na África. É voluntário do grupo Fraternidade Espírita Irmã Sheila e coordenador das Caravanas da Educação da Fraternidade Sem Fronteiras. A grande maioria de seus livros voltados para o público infanto-juvenil. E nós que chegamos já pudemos observar que logo aqui na entrada estão expostos esses livros do nosso irmão autor. Ele vai fazer a explanação para nós da palestra com o título Tem de Bom Ânimo. Em seguida nós vamos ter os trabalhos de passes, mas vai ter alguém lá, mesmo se alguém não ficar até o final, se quiser adquirir algum livro, pode adquiri-lo. E se esperar até o final, acredito que ele está aí disposto a autografar para nós os livros. Então nós vamos passar para o nosso irmão para conduzir para nós o tema da noite. Fique à vontade, muito bom a sua presença aqui. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, prezados internautas que nos acompanham pelas redes sociais e mídias da Comunhão Espírita Cristã, boa noite. Que Jesus os abençoe, nos envolva em suas doces vibrações de paz. As nossas primeiras palavras são de gratidão pela oportunidade de estarmos por primeira vez na Comunhão Espírita Cristã e esperamos que seja a primeira de várias outras oportunidades nessa convivência fraternal de aprendizado em torno do Evangelho de Jesus. O Triângulo Mineiro legou para o nosso movimento espírita nomes que nos trouxeram grandes exemplos. Seres que puderam com sua vida nos trazer norteios e demonstrar que é possível vivenciar a proposta do Evangelho em nossas vidas. No dia 1º de novembro de 1939, em Ituiutaba, aqui nas Minas Gerais, uma família recebia na intimidade da sua casa um desses espíritos. Ele receberia o nome de Jerônimo Mendonça, um ser extraordinário que chegaria na Terra para demonstrar que é possível ter bom ânimo, embora as adversidades e problemas. Desde a sua juventude, havia abraçado o movimento espírita, tornara-se orador na sua cidade e sempre buscava levar a mensagem do Evangelho onde era chamado. Jerônimo tinha um corpo muito esbelto, era muito bonito, e quando ele se olhava no espelho, batia no seu peito e dizia: eu sou um Tarzan. A sua mãe passava e sorria, só podia ser coisa de adolescente. Muitas vezes, andando pelas ruas de Ituiutaba, quando via a alfaiataria,
onde estavam expostos os ternos de linho branco. O seu sonho era um dia ter um deles. Não tinha condições financeiras de comprar. Na época, era uma vestimenta muito cara. Somente os homens da sociedade vestiam um terno de linho branco. E o alfaiate, que conhecia Jerônimo e também a sua família, sabendo do seu desejo de possuir uma vestimenta como aquela, um dia o convidou para que ele pudesse ir à alfaiataria. E, tirando as medidas, fez para ele um terno de linho branco. E quando ele recebeu a peça, indo até a sua casa, envolvido pela alegria e felicidade, Jerônimo vestiu o terno, foi ao espelho e ele teve a certeza de que era realmente um Tarzan. Mas dizem os psicólogos e estudiosos do comportamento humano que uma roupa, ela não serve de nada quando está colocada dentro do nosso guarda-roupa. Aliás, nós compramos roupas para vesti-las, para mostrar aos outros. Porque quando nós vestimos uma roupa, sempre estamos envolvidos por algum tipo de objetivo. E Jerônimo ficou aguardando o dia que podia usar o terno de linho branco. E é claro que isso se deu em uma palestra espírita. Ele foi convidado a ir à zona rural da cidade para falar em uma casa espírita que estava sendo fundada. E Jerônimo Mendonça viu naquela oportunidade o dia de vestir a vestimenta nova. O que não sabia Jerônimo é que, para chegar ao local, o carro não chegava até a porta da instituição. Era necessário atravessar uma pinguela. Quem não sabe o que é uma pinguela, é uma tora de madeira sobre um pequeno riacho. E Jerônimo foi atravessar a pinguela, escorregou e caiu dentro do riacho. E nós podemos imaginar como ficou o terno de linho branco, todo sujo de lama. Mas ele estava atrasado, não tinha como retornar à cidade, e todo sujo de lama foi fazer a sua palestra e aprendeu uma das grandes lições da sua vida, que há lugares e lugares para se vestir um terno de linho branco. E a partir daquele dia, Jerônimo Mendonça começou a repensar sobre os seus conceitos de vida. Passado algumas semanas, na cidade de Tuiutaba, em diversas cidades do nosso país, foi lançado um longa-metragem, um filme que levou milhões de pessoas ao cinema, e O Vento Levou. Jerônimo Mendonça ficou entusiasmado para comprar o seu ingresso. Era a única exibição na cidade de Tuiutaba. E quando ele chegou ao cinema, os ingressos estavam esgotados. Mas o famoso jeitinho brasileiro, ele que conhecia o dono do cinema, disse: eu compro o ingresso para assistir de pé. Mal sabia ele que seriam 3h30 assistindo longa-metragem. Ele ficou de pé no fundo do cinema. O filme o emocionou várias vezes, levou aos sorrisos em algumas outras. E quando terminou a exibição da película cinematográfica, todos se levantaram, aplaudiram, como era comum naqueles dias. E quando as pessoas começaram a sair do cinema, Jerônimo não conseguia se mover. Os seus pés estavam chumbados no chão. Precisou ser carregado para casa. A sua mãe, muito preocupada, chamou o médico local para poder examinar. E quando chegou, as pernas de Jerônimo estavam tão inchadas que a calça do terno de linho branco não saía.
Então o médico pediu uma tesoura e cortou as pernas da calça. Lá se vai o terno de linho branco de Jerônimo Mendonça. O médico examinou e deu o terrível diagnóstico para a época: artrite reumatoide. Jerônimo não sabia do que se tratava. O que ele sabia é que a partir daquele dia, com 17 anos de idade, ele passaria a usar uma muleta, depois 2 muletas, depois passou a usar a cadeira de rodas e foi para uma cama recurvada, onde não movia nenhum membro do seu corpo, além dos olhos e da boca. Numa cama que foi desenhada para ele de ferro, ele ficava com as pernas e os braços abertos. E viajava o nosso país, levando a mensagem do Evangelho de Jesus. Com o microfone dependurado sobre a boca, ele emocionava todos aqueles que iam escutá-lo. Mas como se isso não bastasse, Jerônimo Mendonça teve um problema ocular e procurou o oftalmologista da cidade. E por imperícia médica, ficou cego de uma vista. A doença passou para outro olho, e amigos se cotizaram para que ele pudesse ir na capital mineira, em Belo Horizonte, com os melhores especialistas se tratar. E por imperícia médica, ficou cego da outra vista. Cego dos 2 olhos e tetraplégico. Jerônimo Mendonça viajava pelo país. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo em nossa cidade, em Belo Horizonte, no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, instituição que frequentamos. E a nós chamou bastante atenção quando aquele homem entrou no salão carregado por 8 homens que carregavam a cama de ferro. Ele foi colocado no palco, o microfone sobre a boca, e ele cantou o Evangelho. O que mais nos impressionou é que na sua palestra ele dizia: pessoas vêm a mim para reclamar de unha encravada. Pessoas vêm a mim para reclamar de mal-estar gástrico, porque se alimentaram de forma demasiada. Será que não me veem? E nós não vemos. Porque sempre a nossa dor é mais doída do que a do outro. E o nosso movimento espírita é tão curioso, que Jerônimo Mendonça, viajando pelo país, na época muitas estradas não eram asfaltadas, eram estradas de terra. Ele numa Kombi, amarrado do lado de trás, a cama, para que a cama não se movimentasse. E às vezes, quando ele chegava numa cidade, os confrades espíritas chegavam para ele e diziam: coitadinho do Jerônimo, está cansado, não está? Viajou tão longe, deve estar muito cansado. E Jerônimo começou a absorver essas energias. E de repente, começou a minar sangue pelos poros. Ele foi procurar um especialista, o seu médico, e o médico lhe disse: vou falar na linguagem espírita. Você está desencarnando. Eu estou morrendo e posso ir me despedir do meu amigo. E quem é o seu amigo? Chico Xavier. Chico Xavier de Uberaba? Sim. Você não aguenta. Uma viagem de Tuiutaba até Uberaba, você morre no meio do caminho. Só se for de avião. Naquela época, os aviões fretados eram muito caros. Mas amigos se juntaram e fretaram um avião para que Jerônimo Mendonça pudesse vir a Uberaba despedir-se de Chico Xavier. Quando ele chegou no Grupo Espírita da Prece, era um sábado à tarde, Chico não estava. Estava nas atividades assistenciais. O sol a pino,
Ele do lado de fora esperando, minando sangue pelos poros. Quando o Chico chegou mais à tardinha, quase noite, o Chico viu Jerônimo, eles eram muito amigos, e Chico sorrindo aproximou-se de Jerônimo e disse a todos: vejam, o Jerônimo está parecendo uma rosa despetalada. Vamos beijar o Jerônimo. Era uma forma do Chico e todos transmitirem energias positivas. O Chico então bateu na perna de Jerônimo e lhe disse: você acha que está sofrendo, não é? Ah, Chico, eu estou aqui porque eu estou desencarnando. E quem não está? Todos nós, desde o dia que nascemos. Eu vou te dizer que você está com uma doença terrível. Eu sei, Chico, é ela que está me matando. O Chico bateu na perna de Jerônimo e lhe disse: eu não estou me referindo a essa doença. Eu estou falando da síndrome que você está desenvolvendo. Outra enfermidade, Chico? Sim, e talvez a pior de todas. A síndrome do coitadinho. Você acha que é coitadinho? Existem pessoas que estão sofrendo mais do que você. E naquele dia que Jerônimo Mendonça veio despedir-se de Chico Xavier, foi a noite que ele fez a palestra. E continuou cantando a mensagem do Evangelho por onde fosse chamado. Com alegria de viver, com bom ânimo, embora as adversidades. Com um bom humor, que muitas vezes nos envolvia em sorrisos. Ele brincava com a sua enfermidade, não de forma pejorativa, mas para poder nos mostrar que é possível nós encararmos a vida com uma outra visão. Ele disse em uma de suas palestras, que se encontra inclusive no YouTube, que um dos seus maiores sonhos era conhecer o rei da música, Roberto Carlos. E amigos pagaram para ele um show do Roberto Carlos em São Paulo, para que ele pudesse participar. Eu queria ter amigos como Jerônimo Mendonça, tudo que ele pedia, eles davam. E ele foi então para São Paulo participar do show. Roberto Carlos é muito impressionado com as coisas. Quando ele entrou no palco e viu no meio do público aquele homem recurvado numa cama de ferro, na hora do intervalo perguntou: quem é aquele que está assistindo o meu show? Ora, não conhece? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ele já havia sido notícia na Rede Globo de televisão, no Fantástico e outros programas. E Roberto Carlos falou: então traga no meu camarim, porque quero conhecê-lo. E ele foi ao camarim do rei para poder conhecer Roberto Carlos. Eles dialogaram por longos minutos. E quando terminou, Roberto Carlos estava encantado com Jerônimo Mendonça. Jerônimo então disse: posso lhe falar uma coisa, Roberto? Diga o que você quiser. Você tem muita inveja de mim, não é verdade? Roberto Carlos olhou para aquele homem pobre, tetraplégico, cego das duas vistas. Você acha que eu tenho inveja de você? Acho não, tenho certeza. E por quê? Ah, porque você é cantor, você é famoso, você é aplaudido, mas sou eu quem saio carregado do seu show. E era uma verdade, para onde ia precisava ser carregado por 8 homens. A alegria de viver, o bom ânimo, embora os problemas, as adversidades, as aflições. Esse homem com 50 anos de idade, no dia 26 de novembro de 1989, ele regressa para o mundo espiritual. Não morreu, se libertou. Como uma libélula, uma borboleta que sai do seu casulo, ele alçou voos mais altos. Todos nós, indistintamente, todos nós que vivemos na Terra, passamos por aflições.
temos dificuldades, temos problemas. Nós ainda vivemos um mundo de provas e expiações, onde é necessário passar pelas experiências como um mecanismo de aprendizado. Mas em pleno século XXI, nós estamos vivendo a era do desânimo. O desânimo apossou do nosso coração, que nos faz muitas vezes afastar, seja das pessoas, do trabalho remunerado, das atividades religiosas que abraçamos. Desmotivados, estamos todos nos afastando dos nossos compromissos, na nossa zona de conforto. E é muito importante que todos nós, na noite de hoje, sejam aqueles que estão aqui conosco presencialmente, os nossos internautas, façamos um questionamento, uma pergunta interior. O que nos traz bom ânimo? O que nos motiva a viver? O que nos motiva a realizar, ir em frente, lutar pelos ideais e objetivos? Serão as coisas materiais? Serão as conquistas que nós almejamos? Será um grande amor? Será a saúde? Será o recurso financeiro? Um trabalho bem remunerado? Um posicionamento dentro da sociedade? A casa própria? O carro do ano? O recurso tecnológico? O aplauso dos homens? O que nos traz bom ânimo? Porque de posse dessa resposta, nós vamos começar a nos compreender, a nos conhecer, para lidarmos com as experiências do dia a dia. É muito comum no nosso cotidiano nós confundirmos duas palavras que parecem sinônimas, mas não são. A palavra desânimo e a palavra cansaço. O cansaço, ele é derivado de um trabalho excessivo, de algo que nós realizamos e que nos traz certa fadiga. Hoje, segunda-feira, algumas pessoas trabalharam, algumas pessoas foram ao trabalho remunerado, vieram para o encontro dessa noite. E talvez alguns de nós estejamos cansados, embora seja uma segunda-feira. Outros de nós estamos cansados porque tivemos um final de semana atribulado, porque viajamos, porque estivemos com a nossa família. E esse cansaço físico, ele vai cessar a partir do nosso repouso, a partir de uma boa noite de sono, de um lazer, de uma mudança de comportamento daquilo que nós estamos acostumados a realizar. O desânimo não. O desânimo é algo que apossa o nosso coração. E nós podemos dormir 6, 8, 10 horas, o dia inteiro, e mesmo assim não estamos descansados, porque estamos desanimados, porque a vida não nos motiva, porque nós não encontramos razão de viver. Um grande sobrevivente do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl, ele escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido, onde ele conta toda a sua experiência nos campos de concentração. E ele vai dizer que na nossa vida, invariavelmente, nós sabemos o que queremos da vida. Mas bem poucos de nós sabemos o que a vida quer de nós. O que a vida espera que nós realizemos. E quando nós encontramos essa resposta, que é o sentido da nossa vida,
que é a nossa missão a ser realizada aqui na Terra, nós então nos desdobramos. Nós envidamos esforços para cumprir aquilo que fomos convidados a realizar. A grande problemática é que todos nós esperamos ter grandes missões. Quantos de nós espíritas gostaríamos de ser como Chico Xavier? Mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço que ele pagou? Porque para se tornar um homem como foi Chico Xavier, é necessário sacrifícios, renúncias, abnegação, disciplina, silêncio, trabalho no bem, esforço contínuo, transformação moral, renovação íntima. Então, muitas vezes nós vemos os louros, os holofotes da fama, mas não sabemos o que aquele indivíduo teve que viver, teve que pagar para poder estar onde se encontra. Então é preciso que nós trabalhemos na intimidade do nosso coração o desânimo que vai assomando o nosso ser. Porque conforme dissemos, problemas todos temos. Aqueles que não temos problemas, somos problemas para os outros. Precisamos avaliar, porque é natural que eles surjam como um mecanismo de aprendizado. Um grande sábio da antiguidade já nos havia ensinado: conhece-te a ti mesmo. Narram os atenienses que na época de Sócrates, o povo grego tinha o hábito de ir ao templo de Delfos para consultar as pitonisas. Eles desejavam questionar aos espíritos, por meio das médiuns daquela época, sobre assuntos muito importantes e interessantes. Eu vou me casar? Eu vou ter filhos? Eu vou dar certo na vida? Vou ter muito dinheiro? Parece os questionamentos que ainda hoje queremos fazer aos espíritos. E um dia, uma das pitonisas, orientada pelo oráculo, solicitou para que ela pudesse esculpir na entrada do templo de Delfos uma frase, para que todos que entrassem pudessem ler. E foi esculpida: Genot se auton, conhece-te a ti mesmo. O dia que Sócrates, o grande filósofo, adentrou por primeira vez o templo de Delfos, chamou-lhe a atenção essa frase, que muitas vezes era despercebida de muitos. E ele então resolveu divulgá-la, vulgarizar essa frase, para que todos pudessem então ter conhecimento. E foi a partir daí que a frase conhece-te a ti mesmo começou a ser atribuída a Sócrates, mas a verdade, um pensamento do oráculo de Delfos. O fato é que a partir deste convite que Allan Kardec, o nosso codificador, orientado pelo Espírito de Verdade, nos trouxe na questão 919, onde Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, um dos grandes divulgadores do movimento espírita, ele comenta, nos dando um roteiro, nos ensinando de forma tão didática esse processo do autodescobrimento, dessa viagem para dentro de nós mesmos. Fazei como eu fazia. Todas as noites antes de me deitar, analisava a minha vida. As coisas positivas eu reafirmava dentro de mim. As coisas negativas vinha transformar no dia seguinte. E foi assim que Agostinho de Hipona iluminou-se. Teve a coragem de escrever a sua autobiografia no livro que ficou conhecido mundialmente, o livro Confissões,
onde ele fala das suas dificuldades interiores, mas também da sua transformação moral, a partir do encontro consigo mesmo e especialmente com o Evangelho de Jesus. Na música popular brasileira do nosso país, Rogério Flauzinho, do Jota Quest, teve ocasião de escrever uma música que fala da realidade dos dias atuais. Uma música que ficou bastante conhecida, Dias Melhores. Em uma das frases, uma das estrofes dessa canção, ele vai dizendo o seguinte: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Essa frase colocada na canção, ela nos leva a uma profunda reflexão. Vivemos esperando. Nós somos uma sociedade em que nós ficamos esperando que as coisas aconteçam. Ao invés de lutarmos, de trabalharmos por alcançar, nós ficamos de braços cruzados, esperando o milagre da vida. Porque desde que o homem adquiriu a racionalidade, desenvolveu o intelecto, nós temos transferido as nossas responsabilidades para os outros. Temos deixado de cumprir com as nossas tarefas, com aquilo que nos cabe realizar, transferindo para Deus, transferindo para os espíritos, para a nossa família, para a instituição religiosa que nós frequentamos, a bênção que nós queremos receber. De nada adiantará, se estivermos desempregados, buscarmos a oração, buscar ter fé em Deus, se nós não distribuirmos currículos, se nós não comunicarmos aos nossos amigos que estamos desempregados e queremos uma recolocação profissional, se nós não comprarmos os jornais para ver o anúncio de emprego, ir à empresa para fazer uma entrevista, o emprego certamente não baterá à nossa porta. De nada adiantará nós buscarmos o recurso da oração, termos fé em Deus, acreditarmos em dias melhores, quando por acaso estejamos envolvidos em um vício, em uma imperfeição, desejosos de deixar de lado aquilo que nós nos habituamos a realizar, se nós não buscarmos o auxílio terapêutico, o auxílio medicamentoso, a depender da viciação que nós possuímos. As instituições que hoje têm realizado trabalhos extraordinários, retirando do vício tantas criaturas, como os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, e tantas outras instituições que buscam levar a conscientização do ser para a transformação interior. De nada adianta nós orarmos pedindo que Deus nos ilumine, que envolva o nosso lar que se encontra em aflição, em tormentas, em desavenças por tantos e outros motivos, se nós não fazemos a nossa mudança, se nós não cultivamos dentro do nosso lar o silêncio na hora certa, a verbalização na hora exata, tendo uma boa convivência, respeitando as diferenças, buscando criar a harmonia ao nosso entorno. É imprescindível que nós façamos a nossa parte. Então a música, ela nos convida a podermos buscar esses dias melhores, esses dias de paz, mas que precisa iniciar
na intimidade do nosso coração. Muitas vezes o desânimo chega à nossa vida porque nós queremos mudar por fora aquilo que ainda não mudamos por dentro. Nós queremos viver numa sociedade menos corrupta. Nós queremos viver numa sociedade menos violenta. Nós queremos viver numa sociedade amorosa, mas não vivenciamos isso dentro do nosso lar. Em menor escala, às vezes também somos corruptos. Quem de nós aqui presentes nunca fomos a um supermercado, no Hortifruti Grangeiros, e a dona de casa vai comprar então a uva, está lá os cachos apetitosos, e de repente tire uma delas para poder experimentar, é claro, para ver se está docinho ou não o cacho de uva que vai levar para casa. Ora, se o indivíduo pega uma uva para experimentar, quem está pagando? Quem está pagando por aquela uva que está sendo comida? Porque imaginemos um supermercado onde passam 100, 200, 300 pessoas por dia. Se cada uma resolver comer uma uva, não vai ter uva para ser vendida. E alguém vai ter que pagar. Será que em menor escala isso também não seria uma atitude corrupta? Quantos pais e mães orientam seus filhos? Nós vamos hoje ao circo e está dizendo que até 6 anos não paga. Você trate de dizer que tem 5 anos. Ah, pai, mas já tem 7 anos. Diz que tem 5 porque não paga. Ensina para a criança a mentir, para levar vantagens. E mais tarde nós queremos viver num mundo sem corrupção. Se nós estamos ensinando no sistema educacional que nós vivemos, a criança a mentir, que é o adulto do futuro. Às vezes, nós queremos viver numa sociedade menos violenta, mas a violência está dentro do nosso lar. Não na violência física, mas a violência verbal, ferindo, machucando os nossos entes queridos com a nossa palavra impensada, que às vezes dói muito mais do que a violência física. Então só se pode mudar por fora aquilo que se modificou por dentro. E quando nós entendemos isto, quando nós trabalhamos por alterar o nosso comportamento, automaticamente nós contagiamos aqueles que estão ao nosso derredor. Mohandas Karachandji, ele dizia que uma pessoa de paz traz paz para sua casa. Uma casa de paz traz paz para o seu bairro. Um bairro de paz traz paz para a sua cidade. E assim sucessivamente. Não há como nós iniciarmos um trabalho no macro se o micro ainda não foi alterado. Paulo de Tarso dizia isso, quando nos falou que só pode ser fiel no muito aquele que sabe ser fiel no pouco. Pela mediunidade extraordinária de Chico Xavier, o espírito André Luiz, no livro Coragem, teve ocasião de escrever uma mensagem intitulada Decálogo do Bom Ânimo, onde ele nos traz 10 mandamentos, 10 situações corriqueiras da nossa vida, para nós podermos exercitar o bom ânimo dentro do nosso coração. Queríamos convidar a todos os presentes e também aos nossos internautas para que possam buscar a leitura do texto, porque vale a pena, mas gostaríamos de pincelar alguns desses itens que nos traz o benfeitor espiritual. Curiosamente, nós temos aqui sobre a mesa impresso o decálogo do bom ânimo. Mas logo no primeiro item, ele pergunta, porque ele faz o questionamento para nós buscarmos respostas. Dificuldades, não perca tempo lamuriando, trabalhe. De que adianta nós nos assentarmos no nosso sofá,
deitarmos a nossa cama para prantear a dificuldade. Ela com certeza não vai passar. Reclamar, chorar, lamentar, revoltar-se, ao invés de resolver a dificuldade, complicará ainda mais. Porque tem o adendo da revolta, que faz a dor ficar mais doída. Então, o benfeitor espiritual, ele nos convida para que possamos trabalhar. O trabalho nos revigora. O trabalho, ele nos faz motivar para a vida, nos dá uma razão. E não estamos falando apenas do trabalho remunerado, que é essencial à nossa vida, pois afinal de contas nós vivemos num mundo onde o dinheiro é importante, paga-se para viver, para nascer, para morrer, como também diz uma outra canção, mas o trabalho voluntário, o trabalho de doação de si mesmo, como nos gera bem-estar. Colocar-se na posição do outro, sentir a dor do outro, perceber que a nossa dor não é a dor mais doída. Mas na sua típica maneira de trabalhar, o Espírito André Luiz vai nos trazendo situações corriqueiras que todos nós vivenciamos. E se ele inicia a mensagem com dificuldades, ele termina com os fracassos. E ele pergunta: fracassos? Não acredite em derrotas. Lembre-se que pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. O tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. O fracasso, meus amigos, é uma escolha. O insucesso, todos nós temos. Todos nós, quando tentamos fazer algo, às vezes temos um insucesso de não conseguir alcançar o nosso objetivo. Isso é muito natural na nossa jornada. Ora tentamos, ora conseguimos, ora não. O fracasso é quando nós desistimos, é quando nós estagnamos, quando não desejamos seguir em frente e somos tomados por esse desânimo. Então, no Decálogo do Bom Ânimo, o benfeitor André Luiz, ele vai nos dizer que é necessário nós fazermos a nossa parte, como nos ensinou Jesus. Faça da sua parte, que o céu te ajudará. Somos convidados a todo instante da nossa vida, superar a nós mesmos, ir em frente, cair, mas levantar-se. É preciso estar de pé, porque só se levanta aquele que um dia caiu. Aquele que disser que nunca caiu, na verdade nunca se levantou. Estava sempre arrastando pelo chão. Porque para cair é preciso caminhar. A criança, quando aprende a engatinhar e levanta-se, ela sempre cai, até manter-se ereta e dar os passos em frente. Assim somos nós, crianças espirituais, que na nossa jornada, ora caímos, ora nos levantamos, estamos aprendendo a nos manter de pé. No mês de março de 2020, houve na nossa sociedade um movimento que nos tocou o coração. O mundo parou diante da televisão para assistir uma cena que chocou especialmente os nossos irmãos católicos. Quando na Praça de São Pedro estava diante do Vaticano o Papa Francisco. Naquele local onde as multidões se uniam para poder escutá-lo, e ele estava sozinho, apenas assistido por milhões de pessoas que no mundo inteiro, pela televisão, acompanhou seu discurso. Nós estávamos vivenciando a pandemia do Covid-19,
E no seu sermão, ele traz uma mensagem de bom ânimo, recordando-nos de uma passagem do Evangelho que gostaríamos de finalizar a noite de hoje. Lembrou-se daquela experiência de Jesus com seus apóstolos no mar da Galileia. Era tardezinha, quase noite, quando Jesus entrou no barco de Simão Pedro, acompanhado de seus apóstolos. O barquinho deslizava por aquelas águas calmas, quando o mestre, recostado dentro do pequeno barco, dormiu um sono profundo. É muito comum no mar da Galileia, ainda nos dias atuais, muitas vezes ele ficar marevolto, porque o mar é envolvido por colinas, e isso afunila o vento, fazendo com que muitas vezes o mar se movimente de forma tempestuosa. E parecia que o barco ia sossobrar. O barco estava se movimentando de tal forma que os apóstolos, mesmo aqueles que eram pescadores, tiveram medo. E Jesus estava dormindo tranquilamente, até que não suportaram e acordaram Jesus. Então o mestre, de forma muito harmônica, ele levanta-se, distende a sua mão, acalma a tempestade e diz aos seus seguidores: homens de pouca fé. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele é o grande timoneiro dessa nau que é o nosso planeta terrestre. O nosso planeta não vai sossobrar, muito embora pareça que sim. Mas existe alguém que está no controle, alguém que está por detrás de todos estes acontecimentos e que sabe o que é melhor para cada um de nós, para o nosso aprendizado. Mesmo que pareça que o barco esteja à deriva, que a tempestade está chegando, que parece que ele vai afundar, não percamos a nossa fé. Porque a nossa fé, ela deve se manter de pé nas horas das adversidades. A fé robusta, que se refere ao Espírito de verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o mestre Galileu, ele nos afirmou: no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que nós possamos também vencer, tendo bom ânimo sempre, e despertando no nosso coração os valores, para que consigamos alcançar a nossa plenitude, sermos felizes, construindo dias de paz, dias a mais, dias em que para sempre viveremos em paz. Nós queríamos agradecer o carinho da presença de todos vocês, a oportunidade de podermos aqui estar reunidos nessa noite. E antes de voltarmos a palavra ao nosso companheiro que nos dirige carinhosamente à direção dessa casa, nos permitiu que nós pudéssemos falar nestes minutos finais sobre o nosso trabalho. Nós fazemos parte de uma instituição que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. É uma organização humanitária que realiza atividades tanto aqui no Brasil quanto na África. Há 13 anos nós realizamos este trabalho. Atendemos hoje a 5 países da África: Moçambique, Malawi, Senegal, Madagascar e Congo. E aqui no Brasil, nós temos várias frentes de trabalho, no Nordeste, também aqui nas Minas Gerais, em São Paulo, em Uberlândia, aqui bem próximo. São várias atividades que buscam levar
aos corações das pessoas que momentaneamente estão passando por condições difíceis, a esperança. Na África, atualmente nós já estamos colhendo os frutos de uma semeadura de 13 anos. Crianças que entraram no projeto em 2009, hoje estão ingressando na faculdade. O ano passado nós tivemos a nossa primeira formanda em bioquímica. Hoje nós temos mais de 8 jovens na faculdade e mais de 26 aguardando a possibilidade de adentrar. Isso para nós é motivo de grande alegria, no esforço de muitos corações. Nós conversávamos com Fernando antes do início do nosso trabalho e ele nos perguntava se na África a miséria, a fome é como no Brasil. Nada se iguala ao que vive o continente africano. Sem dúvida alguma, aqui no Brasil, nós temos fome, nós temos miséria, mas temos um povo que auxilia. Nós temos instituições, não apenas espíritas, religiosas, espalhadas pelo Brasil inteiro, que distribuem cesta básica, dão sopa reconfortante, levam a mensagem do Evangelho. Na África, não há absolutamente nada. Nós convivemos com pessoas que ficam às vezes 4, 5, 6 dias sem comerem absolutamente nada, que morrem por inanição. Certa ocasião, a Loki, o DJ que apoia a organização Fraternidade Sem Fronteiras, visitou uma senhora que morava debaixo de uma árvore e ela trazia amarrado na sua barriga uma pedra. E eles acharam muito estranho, acharam que era algum patuá, alguma magia negra. E ela, quando foi questionada, sorriu e disse: essa pedra amarrada no estômago é para diminuir a dor da fome. Já estou há 4 dias sem me alimentar. E esse povo nos dá o exemplo, o bom ânimo, a alegria de viver. Já estivemos na África 15 vezes e cada viagem é uma experiência diferente. Chegamos e somos recebidos com cânticos de louvor, de gratidão a Deus. O índice de suicídio, especialmente em Moçambique, que é a região que nós, da Caravana de Educação, atendemos, é quase nulo. Eles louvam a Deus por aquilo que têm. E isso nos fortifica e nos dá bom ânimo para poder perceber que é possível contornarmos as experiências difíceis e valorizar aquilo que temos. Há várias formas de ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras, apadrinhando, divulgando para que outras pessoas possam conhecer, basta entrar no site, mas nós temos diversos livros publicados, conforme foi anunciado. Atualmente nós temos 32 livros publicados, entre obras para adultos e para crianças. Um deles é o nosso último lançamento, que estamos trazendo saído do forno aqui para o Triângulo Mineiro, ainda não foi lançado em Belo Horizonte, é o livro O Espírito da Letra. Este livro, a espiritualidade, ela comenta 40 canções da música popular brasileira, pegando as estrofes dessas canções e comentando à luz do espiritismo, à luz do evangelho, da psicologia. Inclusive essa música que hoje nós trabalhamos, Dias Melhores, ela está trabalhada aqui no livro pelo benfeitor espiritual Fritz Schein. Música como Filho Adotivo, Fogão de Lenha, também as músicas, algumas de Roberto Carlos, como Despedida, Tocando em Frente, de Almissarta e Renato Teixeira, são músicas que aqui são trabalhadas. Ainda para os adultos, nós temos o livro Era Uma Vez para Adultos. A espiritualidade trabalha 30 contos infantis, e embora sejam histórias para criança, mas é uma analogia psicológica e também espírita dos contos,
como Bela Adormecida, Os Três Porquinhos, Branca de Neve e tantas outras, onde a espiritualidade faz esse link, mostrando que nas histórias da antiguidade a mensagem divina já estava presente para todos nós. Para as crianças, nós temos várias opções, mas o último lançamento é Qual é o Seu Talento?, onde a espiritualidade trabalha a parábola dos talentos, que é uma parábola tão conhecida de Jesus, numa linguagem infantil, para poder atender ao coração da nossa família, seja para a realização do culto no lar, seja na tarefa da evangelização infantil dentro da nossa casa espírita. Além disso, nós temos também os pendrives, alguns com palestras nossas. Cada sacolinha com uma cor diferente, são temas diferentes. Esse, por exemplo, amarronzado, é Pelos Caminhos de Jesus. São mais de 14 palestras nossas, aproximadamente 15 horas de gravação, onde em cada uma das palestras nós fazemos o caminho que Jesus percorreu. Em cada cidade, Jesus em Belém, Jesus em Cafarnaum, Jesus em Nazaré, e nós vamos estudando as passagens evangélicas que ocorreram naquelas cidades. Esse pendrive que não tem sacolinha, é um pendrive que tem as 40 canções do livro O Espírito da Letra. Então a pessoa pode escutar a canção e depois ler o capítulo. É uma cantora de São Paulo, Aline Charrade, que carinhosamente gravou as canções para que nós pudéssemos, então, divulgar e levar a mensagem aos corações. Esses e outros trabalhos, logo ali na saída, estarão à disposição de todos vocês. Eu e Charles estaremos à disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela atenção. E até breve, uma próxima oportunidade, se Deus quiser.